Olá, então nosso assunto hoje, a pergunta, sobre a formação de acordes. Para a gente aprender sobre a formação de acordes, nós precisamos de ter alguns conceitos assim, bem definidos. Primeiro conceito muito simples das notas musicais, das 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando chega no Dó já é a repetição do primeiro Dó, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas, mais uma, 8. Uma oitava, a distância, o intervalo de uma oitava, é o intervalo de Dó a Dó. Poderia ser também de Ré ao próximo Ré, ou do Mi ao próximo Mi que estaria aqui na frente. É importante também ter a compreensão de que as notas musicais, para efeito de escrita, elas vão receber a nomenclatura de letrinhas, né? Elas vão ser substituídas nas cifras pelas letras. É uma maneira mais fácil e padronizada, resumida, de representar as notas musicais. Então, cada nota tem a sua representação, certo? Então, nós vamos falar primeiro o assunto, antes de pensar na formação do acorde, na estrutura do acorde, eu preciso de pensar nos ingredientes que eu uso para fazer o acorde, que são as notas. E para compreender isso, eu preciso entender sobre a escala maior. E entender sobre a escala maior me faz compreender alguma coisa sobre os intervalos. O que são os intervalos? Intervalo é a distância entre uma nota e outra. Então eu posso, se eu medir, por exemplo, a minha distância até a parede que está do meu lado, eu tenho mais ou menos 2,5 metros de distância para uma parede que está aqui do meu lado. Eu uso metro, uso uma trena. Mas se eu for medir a distância entre os sons, a distância entre notas, eu vou usar a unidade tom. Existe o tom e existe o semitom. Semitom é a metade de um tom, certo? Vamos seguindo aqui que daqui a pouco vai ficar mais claro isso. Quando nós olhamos, então, para a escala maior, que está representada aqui, ó, a escala de Dó até aqui, a gente vai observar que a distância entre as notas não é idêntica, não é igual. Existem notas que estão um pouquinho mais perto das outras. Vamos lá. Está representado aqui pela letra T de tom e o S de semitom. Lembrando que semitom é meio tom, tá ok? Então olha só, do Dó até o Ré eu tenho apenas um tom de distância. Do Ré para o Mi eu tenho de novo um tom de distância. Do Mi para o Fá eu tenho um semitom. Então espera aí, a gente já consegue compreender aqui, ó, que o Mi está mais perto do Fá do que do Ré. Concorda comigo? Olha só. Do Ré para o Mi, um tom. Do Mi para o Fá, meio tom. A distância entre os dois, a distância natural entre o Mi e o Fá é de meio tom. Isso vai acontecer de novo lá na escala, aqui na frente, do Si para o Dó, certo? Então, ó, do Fá para o Sol, do Sol para o Lá e do Lá para o Si, todos eles um tom de distância. Quando chegamos no Si para o Dó, nós temos um semitom. O jeito fácil de lembrar disso é o seguinte, tanto a nota Mi quanto a nota Si, elas acabam, a nota com a letra I, quando a gente escreve Mi e Si. Então, é só lembrar que quando tiver uma notinha que termina com I, a próxima nota na frente dela é só meio tom de distância. Isso ajuda a gente no começo a ir memorizando essas informações. Agora eu quero mostrar para você esse intervalo, essa distância entre as notas, num instrumento de teclas. Os melhores instrumentos que tem para a gente poder ter uma visão das notas é exatamente os instrumentos de tecla. Você vai observar que ele tem as teclas brancas e tem as teclas pretas, né? As brancas, elas são contínuas, elas não têm nenhuma falha, vamos dizer assim, ela não é banguela. Porém, as teclas pretas, ela formam uns montinhos, ó, de 3, de 2, de 3, de 2, de 3 e de 2. Isso quer dizer muita coisa pra gente. Olha só, aqui eu tenho uma nota Dó. Se eu seguir só nas teclas brancas, eu tenho exatamente a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.
Legal, tá? Agora vamos entender então. Lembra que eu tinha falado que do Dó para o Ré eu tenho um tom de distância? Voltando aqui na nossa folha, ó, do Dó para o Ré eu tenho um tom de distância. Então exatamente, ó, do Dó para o Ré eu tenho uma teclinha preta no meio. Tenho. Do Ré para o Mi eu também tenho uma teclinha preta no meio. Também é um tom de distância. Agora observa que quando eu vou do Mi para o Fá, lembra que eu disse que as notinhas que são terminadas com a letra I, com a letrinha I, ela está só a meio tom de distância da próxima? Então, olha, do Mi para o Fá, eu tenho apenas meio tom. Isso é visível aqui no teclado, ó, nas teclinhas, né? Dá para ver direitinho. Então, do Mi para o Fá, eu vou ter um semitom, não tem a pretinho no meio. Tá? Do Fá para o Sol, tom, do Sol para o Lá, tom, do Lá para o Si, tom. Opa! Do Si, ó, Si, de novo a letra I. Do Si para o Dó, um semitom. Certo? Então, aquela distância entre as notas, tom, tom, olha só. Isso que eu disse gerou, pode ser representado por essa fórmula que está aqui embaixo. Ó. A gente vai chamar cada uma dessas notas de graus. Então eu tenho o primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo graus, certo? Então, do primeiro para o segundo, eu tenho que ter um tom, do segundo para o terceiro, um tom, do terceiro para o quarto, um semitom, e eu vou seguir até que lá do sétimo para o oitavo, semitom de novo. Leonardo, para que serve isso? Isso serve para chegarmos exatamente àquela melodia de porque a escala maior, por ter esse formato de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ela tem sempre essa melodia, tá? E olha só que legal. Se eu quiser fazer a escala de Ré, por exemplo, não é para trás não, a escala da nota Ré, piada, né? Olha só, será que é só colocar o dedo aqui na nota Ré e sair tocando as teclas brancas? Vamos escutar o som. Então a escala de Dó primeiro, ó. Beleza. Agora eu vou tocar a escala de Ré, mas eu vou tocar ela só nas teclas brancas, ó. Deu a mesma coisa? Deu a mesma intenção de... A gente consegue perceber que não dá esse resultado. E por que não deu esse resultado? Exatamente porque nós não obedecemos os intervalos da escala maior. Aí vão entrar os acidentes. Então, para eu conseguir fazer as escalas maiores, que não fazem parte, que não é, na verdade, a escala de Dó, todas as outras escalas, eu vou ter que usar acidentes. O que são acidentes? Os sustenidos e os bemóis. São as notas alteradas. Né? O sustenido e o bemol é aquele sinalzinho, aqueles sinais que fazem alteração das notas. Ok, então eu já vou aplicar aqui a resolução do problema e depois eu vou mostrar o que eu fiz. Eu quero fazer a escala de Ré e quero escutar aquele mesmo sonzinho de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, aquela mesma melodia. Lá vamos nós. Viu que agora eu fiquei com aquela carinha de Dó, Ré, Mi? Só que observou que agora eu usei teclas pretas, ó. Ah, então tá. Eu usei algumas notas aqui sustenido. Por que eu usei? Aqui está a resposta, olha. Porque do primeiro para o segundo tom, se eu quero fazer uma escala maior, eu tenho que ter sempre um tom de distância. Então do Ré para o Mi, beleza, é igualzinho a escala de Dó. Quando chega do Mi para o Fá, se eu fosse direto do Mi para o Fá natural, olha aqui, é um semitom de distância. O que eu tive que fazer? Aumentar ele meio tom. Aí a distância do Mi para esse Fá passou a ser de um tom.
Essa é a explicação. E aí do terceiro para o quarto, olha aqui a minha regrinha, né? A minha fórmula. Do terceiro para o quarto eu preciso de um semitom. Pronto, Fá sustenido, Sol. Exatamente um semitom de distância entre eles. Depois eu vou ter Sol para o Lá para o Si, aqui um tom. Quando chega no Si, eu tenho que andar um tom para frente. Se eu andasse do Si para o Dó direto, eu teria andado apenas meio tom. Aí eu venho aqui e faço uma correção no Dó, coloco ele como Dó sustenido, e aí eu vou completar exatamente a minha escala. Ó, meio tom eu chego no Ré, dá certinho. Então a minha escala de Ré maior é isso aqui. Leonardo, tá, para que eu preciso saber da escala? Olha só, quando eu falo que uma música está em Dó maior, qual que é o tom dessa música aí? Essa música é Sol, essa música é Ré. Eu estou querendo dizer que ela foi construída, ela foi feita usando esses materiais. Ou seja, se eu falar que a música está em Ré maior, ela foi construída em cima da escala de Ré. Isso quer dizer que todas as vezes que eu usar uma nota Fá nessa música, vai ser Fá sustenido. Entenda bem que quando eu falo todas as vezes, a música tem várias exceções também. Mas essa é uma regra, é a tonalidade da música. Então, se eu usar um Fá nessa música, vai ser um Fá sustenido. Se eu usar um Dó, vai ser um Dó sustenido. Ótimo! Sabe para que mais que serve a escala? A escala serve para a gente construir o acorde. Então, a música é muito matemática, tem muita teoria. E eu acho muito gostoso saber a teoria, porque conhecendo a teoria, a gente consegue fazer uns caminhos legais e sair de umas enrascadas também. Pensa comigo, ó, acorde, harmonia e tríade. Isso aqui praticamente é sinônimo. Acorde e harmonia são combinação de notas, né? São notas tocadas simultaneamente. No violino, praticamente a gente não faz isso, né? A gente toca uma por uma com as cordas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Mas no ukulele, no violão, no teclado, são os instrumentos chamados harmônicos, a gente usa às vezes até mais do que 3 notas para poder montar os acordes. Certo? Então, existe uma regra do acorde, uma receita para você poder fazer o seu acorde. Qual que é a receita? Está aqui, ó. Tônica, terça e quinta. A tônica é a esposa do tom. É a mesma coisa, é sinônimo, né? A nota tônica é a nota que dá o tom, certo? Então, se eu vou montar o acorde Dó, a tônica é Dó. Se eu for montar um acorde Sol, a tônica é Sol. E assim por diante. A tônica é a nota que dá o nome do acorde, certo? Ok. Então, quando eu quero construir um acorde, eu tenho que voltar lá na escala da onde ele veio. Como assim? Por exemplo, o acorde Dó maior veio da onde? Da escala de Dó. O que é a escala de Dó? É aquela escala que a gente já apresentou aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aplicando a fórmula aqui aplicando a fórmula do acorde maior nessa escala, eu vou pegar a tônica, a terça e a quinta. Volta lá na escala comigo. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. É assim que a gente conta, exatamente, ó. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Se eu tenho que pegar a tônica, a terça e a quinta, são essas as notas que eu vou selecionar para montar meu acorde. Olha só, eu vou usar o Dó, o Ré eu vou usar? Não vou usar, porque o Ré é a segunda. Então, ó, tônica, terça e quinta. Quando eu tocar no teclado, por exemplo, eu vou tocar exatamente o Dó, o Mi e o Sol. Vou conseguir fazer então um acorde de Dó maior. Ah, não, mas eu quero fazer o acorde de Ré maior. Beleza. Qual que é a fórmula? Tônica, terça e quinta. Eu vou usar essas 3 notas. Só que agora eu vou buscar lá na escala de Ré. Aí a conversa é um pouco diferente. Porque a escala de Ré é essa pessoinha aqui, ó. Dentro da escala de Ré, o que eu tenho? O Ré é a tônica, não é mais o Dó. Então eu tenho tônica, terça e quinta. Exatamente, eu tenho Ré, Fá sustenido e Lá. Prontinho,
acabei de montar o meu acorde Ré maior. E assim seria qualquer outro acorde. Eu volto na escala, pego a tônica, a terça e a quinta e pronto, o meu acorde está montado. E também existe o acorde menor. Olha só, o acorde pode ser maior, a gente chama isso de modo do acorde. Então ele pode ser do modo maior ou ele pode ser menor. A diferença entre eles está na terça. A tônica e a quinta são iguais nos dois acordes. Olha que bacana, com apenas uma mudança de uma nota, você muda totalmente a cara de um acorde. Ele que era um acorde maior, passa a ser um acorde menor. Então, como que eu faço isso? Se eu tenho tônica, terça e quinta, por exemplo, do Dó, cadê o acorde? A tônica e terça e quinta do Dó está aqui, Dó, Mi, Sol. Se eu quiser fazer o acorde menor, a terça é bemol. Não é que ela é bemol, a terça é alterada em meio tom. A terça normal, a gente vai ver isso aqui agora, que vai acontecer um choquezinho aqui. Por exemplo, no caso do Dó, Mi, Sol, é muito fácil. Dó, Mi, Sol, é só pegar e fazer o Mi ficar bemol. Olha aqui embaixo, ó. Acorde maior, acorde menor, tá? Eu vou tocar depois para você escutar e entender exatamente a intenção disso. Lá no caso do Ré, por exemplo, a tríade maior, o acorde maior era Ré, Fá sustenido e Lá. Beleza. Quem que é a terça aqui? Nós sabemos que a terça é exatamente a nota Fá. Olha a terça aqui, ó, a escala de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido. Tá, pera aí, pensa comigo. Se a terça tem que ser bemol, ela já era sustenido. Sabe o que vai acontecer? O bemol vem, bate no sustenido, cai os dois e fica apenas a nota natural, fica apenas o Fá. Pronto, eu já tenho aqui uma terça que foi alterada meio tom, certo? Consequentemente eu tenho um acorde menor. Então o acorde maior, ele é tônica, terça e quinta. A gente sempre busca as notas na escala de origem, por isso é importante saber e conhecer as escalas. E as escalas, além de uma visão, você tem que ter prática nelas, tem que praticar. Tá, aqui no instrumento então eu vou fazer na escaleta, ó, o Dó e o Dó menor. Dó maior, Dó menor. Tirei meio tom na... Tirei meio... Feio falar de boca cheia. Tirei meio tom na terça, ó, acorde maior, menor. Agora no caso do Ré, Ré maior. Lembra que o Ré maior tem que ter o Fá sustenido? E para ser o Ré menor, eu vou tirar meio tom nele. Então, ó. Tá. Aplicação disso no violão, no ukulele, nos outros instrumentos. No violino, então, praticamente não tem muita aplicação agora. É bom saber para a hora de inventar alguma coisa, você vai conseguir achar caminhos ali com essas notas. Eu uso muito isso quando eu estou fazendo música para orquestra, esse conhecimento, né? Porque aí quando eu venho fazendo um arranjo, eu já sei por onde que eu vou pisar. Eu sei qual o acorde que eu estou fazendo, quais são as notas que tem nesse acorde e qual arranjo eu consigo fazer. Quando a gente pensa no ukulele, então, alguma informação interessante. Cada casa do ukulele, ela vale meio tom de distância. Parece idêntico com o violino, aliás, os instrumentos de braço são desse jeito, né? Cada casa vale meio tom. Então, por exemplo, ó, a primeira corda do ukulele é uma nota Sol, certo? Se eu apertar aqui, eu acabei de aumentar em meio tom, certo? Agora, se eu tocar com a corda solta e já pensar aqui, ó, aumentei um tom, que é um semitom mais um semitom, dá um tom inteiro, certo? Isso vai acontecer em todo o braço, ó, conforme eu vou andando, ó, semitom, tom, um tom e meio, né? Pensando desde o começo, ó, andei, ó, caminho andado, tava solto, andei meio tom, depois andei um e meio, dois e meio, três e meio, quatro e meio, tal. E assim vai nessa sequência lógica mesmo. Agora, o que é interessante para os instrumentos de acorde, para os instrumentos harmônicos que a gente toca igual cavaquinho, violão e outros instrumentos aí, o banjo, bandolim. Interessante é você estar muito ligado
ou ligada naqueles desenhos de acorde. Porque aquele desenho, quando você faz aquele desenho lá, até sem saber, você está fazendo exatamente a tríade. Aquelas 3 notas que fazem o acorde. Ou você está fazendo um acorde maior, ou você está fazendo um acorde menor, dependendo de como que você está aplicando isso, né? Dependendo da terça que você está usando. Então, o ukulele, por exemplo, ele vai ter lá o desenho. Eu tenho o Sol, o Dó. Aí, eu vou ser sincero, que agora eu não sei nem exatamente quais as notas que eu estou tocando. Eu sei que esse é um acorde de Fá maior. Sei que aqui tem um Lá, Lá menor. São os acordes que eu aprendi, tá vendo? E com isso eu já saio lá na frente, já saio tocando. É como se fosse um atalho. Mas é muito importante e interessante ter essa visão também das notas e conhecer. Mas não precisa ficar muito presa a isso, porque o próprio instrumento ele já vai te sugerir, né, os métodos e tal, já vem os desenhos, as forminhas, né, chamados shapes dos acordes que você pode seguir e que você vai conseguir o resultado, tá? Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida pode me procurar, pode mandar mensagem, que eu tenho o maior prazer em estar respondendo. Tá joia? Deus abençoe e um abração.